Seguindo, então, nós vamos falar sobre a defesa do caráter público da universidade, a autonomia, que é uma pauta do nosso sindicato, Andes, e que é um dos 5 eixos da nossa demanda da greve. Quando nós falamos de defesa do caráter público da universidade, deixa eu sair da mesa, né? Quando nós falamos de defesa do caráter público da universidade, para algumas pessoas fica um tanto ambíguo, porque parte do pressuposto, a universidade já é pública, como assim defesa do caráter público, né? Então a gente precisa passar por alguns steps para entender essa defesa do caráter público. Em primeiro lugar, para que a universidade pública tenha caráter público, é preciso que o financiamento de tudo que é feito na universidade, ensino, pesquisa e extensão, seja público. Mas não é, Catarina? Não necessariamente. Quando a gente passa a, por exemplo, terceirizar pesquisas porque o governo não sustenta a pesquisa da universidade pública, o caráter público se perde porque a gente passa a ter que atender interesse da iniciativa privada. Outras questões em relação à defesa do caráter público da universidade. No período que eu estive no Comando Nacional de Greve, um professor de outra universidade relatou que no ano passado foi feito um período teste, uma tentativa de experimento na universidade dele, que iria cobrar de cada aluno R$30 por matrícula em cada disciplina. Os técnicos e docentes daquela instituição se rebelaram e não conseguiram implantar esse teste. Mas se nós não continuarmos no movimento, em Brasília hoje nós temos um projeto de lei que autoriza as instituições a cobrarem matrícula e rematrícula e todas as taxas de uma universidade particular para cursos de especialização, cursos de extensão e para mestrados profissionais. Do mestrado profissional para o mestrado acadêmico é um pulo, porque nós já temos uma lei brasileira que diz que a oferta de mestrado profissional e acadêmico na universidade pública não pode ser diferenciada. Então, se ela não pode ser diferenciada, inclusive na emissão de certificados, ela também não pode ser diferenciada na forma de financiamento dela. E é através desses vasos, né, dessas torneiras jurídicas, que o caráter público da universidade vai sendo desconstruído. E nessas torneiras jurídicas também passa, por exemplo, no financiamento ainda, a nossa administração da verba que a universidade recebe. Nós recebemos verba de custeio, que é o que faz a universidade funcionar, resumindo muito, mas dentro da verba de custeio não está só, as pessoas acham, é material, papel, né, reagentes para os laboratórios, etc. Mas a verba de custeio também paga, gente, desde as meninas que varrem aqui a universidade todos os dias de manhã, até os terceirizados que estão fazendo a universidade rodar na PRG e nas secretarias. E a verba de capital, que é o que vai investir, né, na construção de prédios, etc. Essas verbas estão sendo cortadas. A mídia e o governo dizem, olha, nunca se investiu tanto na universidade pública. Em valores absolutos, isso é verdade. O que a gente precisa saber, e olhando em volta, todo mundo aqui consegue perceber isso, é que nos últimos anos, desde o Reúne, o número de alunos em cada universidade chegou a triplicar. Mas o investimento não fez esse salto. E quando o investimento não faz esse salto, significa que professores e técnicos estão se sobrecarregando de tarefas, e não só de tarefas, mas de trabalho mesmo, braçal e de carga horária, para conseguir dar conta daquilo que o investimento não deu. Por exemplo, a gente tem uma universidade que tem um número máximo de alunos por turma de 120. Isso significa sobrecarga sobre os professores, né? E ainda no financiamento, quando a gente fala de autonomia, a verba vem para a universidade. Aí as pessoas acham assim, mas devolveu tantos milhões ano passado, então é porque a universidade não está precisando desse dinheiro. Não é assim que funciona. Você só não pode devolver aquilo que não... Você só não pode devolver aquilo que já foi empenhado. O que é empenho? Eu vou comprar livro para a biblioteca. Nós recebemos, sei lá, 300 mil reais para isso. O que não tiver passado já por todo um processo de compra não pode ser empenhado enquanto dinheiro. Se esse processo demorar muito, se tiver algum problema nele, ele precisar ser refeito, e deu novembro e isso não fechou, esse dinheiro não vai ser empenhado, ele vai ser devolvido para o governo federal. E aí fica
Aí tem duas situações. Primeiro, fica parecendo que o governo investiu o suficiente, a universidade está com dinheiro sobrando, e às vezes o governo usa isso como alternativa, por exemplo, não liberando a verba em tempo da universidade empenhá-la, que é o que tem acontecido recentemente, né? Este ano de 2015, o governo está liberando as verbas em parcelas, o que significa que não dá para a gente contar com o dinheiro que não entrou. Como é que a gente empenha um dinheiro que não entrou? Né? Bom, então, primeiro aspecto, a gente fica com essa impressão de que está sobrando dinheiro na universidade. Na verdade, não está, porque o dinheiro não teve como ser empenhado. E segundo, a gente volta lá no caráter público da universidade, porque os professores passam a ser responsáveis por buscar verbas em outros meios. Nós não temos que buscar verba para garantir que a universidade funcione. Isso é autonomia. Professor Monserrat. Boa tarde. Está dando para ouvir? Beleza. Eu só queria salientar um ponto aqui que talvez possa causar uma certa confusão, né? Uma coisa é o papel, a responsabilidade do governo pelo financiamento das universidades, da sua infraestrutura, do seu custeio, do contrato, né, com os professores, né? E outra coisa são os acordos, né, as parcerias que as universidades podem fazer, o departamento pode fazer com empresas, né, com várias empresas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Projetos desses conjuntos que tragam benefício tanto para a empresa como para a universidade são, claro, são bem-vindos, né? E a própria UFLA faz muito desses acordos. Uma coisa muito diferente é asfixiar o custeio, né, o investimento de obras, etc., da universidade, ou seja, tirar esse dinheiro e, ao mesmo tempo, empurrar ela para essas parcerias e fazer com que o papel que deveria ser feito pelo governo de sustentação da universidade seja feito através de outros meios, inclusive essas parcerias com empresas. É essa a questão que é de fundo e que a gente tem que tomar cuidado, né? Algumas legislações que o governo está agora levantando com a autonomia da universidade, elas vão exatamente nessa direção, apontando inclusive a possibilidade de contratação de professores que não seja pelo meio comum, né, que é o RJU. É essa questão que o governo fugir da sua responsabilidade e jogar, né, não, agora os departamentos, os professores, eles são responsáveis para conseguir o dinheiro que falta, né, para as universidades. Essa é uma questão que tem que ficar muito clara e faz parte exatamente desse caminho de precarização da universidade.